Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem a tua palavra. Pedimos essa semana de Jesus. O tema dessa semana fala sobre o verdadeiro Josué. E nós vamos perceber coisas que às vezes a gente passa anos lendo a Bíblia. Nós vamos ver como é importante buscar a verdade. Em 1 Coríntios 10, 11 diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim do tempo tem chegado. Para alguns que não entendem ainda que nós já chegamos ao fim do tempo, o tempo do fim começou desde 1844. Existe uma profecia de Daniel que Deus revelou, das tardes, 2.300 tardes de manhã, e é feito um cálculo, né? Nós podemos fazer esse cálculo no estudo dessa profecia, e o tempo do fim começa em 1844. Que tempo é esse? É quando Deus, né, Jesus, passa do lugar santo para o lugar santíssimo, e começa o julgamento de todos aqueles que morreram crendo em Jesus, até chegar nos que estarão vivos. Então, desde 1844, nós já estamos no tempo do fim. Por isso que aqui essas mensagens são para mim e para você. E diz que as coisas que aconteceram no passado, o que foi, a Bíblia foi escrita, né? O Velho Testamento, né? O Pentateuco, tudo que foi escrito também, o Novo Testamento, como que? Como advertência para nós. Para nós quem? Principalmente aqueles que o fim dos tempos tem chegado. É o nosso caso. E aqui diz, Apocalipse 22, 10 a 13, fala sobre o fim. Nós temos que nos preparar porque o fim está próximo. E diz, então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro. Isso foi escrito no próximo do ano 100, foi escrito por João. E naquela época já era chamada, né, do próximo do fim. Diz, pois o tempo está próximo. Que tempo é esse? Não é o tempo para mim, nem para você, é o tempo de Deus. Para Deus, que é o ser eterno, o tempo da volta dele está muito próximo. E ele diz, continue injusto a praticar injustiça. Então vai chegar um momento que Jesus vai estar julgando lá no céu e as pessoas vão estar vivas. E terão pessoas injustas que vão continuar de forma injusta. Continue imundo na imundícia. Terão pessoas que a Bíblia chama imundas que vão continuar na sua imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. Terão pessoas que terão confessado os pecados a Deus, terão se arrependido e Deus perdoou e eles são considerados justos. Deus diz que essas pessoas têm que continuar o quê? Praticando a justiça. Continue o santo a santificar-se. É um processo, né? Que você vai vivendo a vida de santificação. Você vai abandonando os pecados e vai sendo cada vez mais transformado. Isso vai acontecer quando Jesus estiver próximo de voltar, com a geração que será a última geração dos vivos. E ele diz assim, quando isso ocorrer, diz, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então vai chegar essa situação. Pode não ser comigo, pode não ser com você, pode ser também comigo, pode ser com você, se a gente for a última geração. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto e a segunda, e a última. É o primeiro e é o último, é o princípio e o fim de todas as coisas. No livro de Daniel 12 também fala desse tempo do fim. Deus revela para Daniel 2, 3 e 4. E nessa época terão pessoas, né, que serão sábias. Quem serão sábios? Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. O firmamento aqui é a chamada cúpula que a Bíblia revela que tem cobrindo a terra. Então, até nas profecias, o anjo vem e fala para Daniel que existe o firmamento. Então, dificilmente, eu vou dizer para você, não haverá o firmamento. Esse firmamento existe, como se fosse uma cúpula. E os que há muito ensinam a justiça. O que é a justiça? É Jesus. Jesus é a justiça nossa. Como as estrelas sempre eternamente. Né? Vão brilhar como as estrelas. Os que ensinam a verdade. E diz, e tu, Daniel, encerra as palavras e sela esse livro. Quando Deus falou isso para Daniel, Daniel nasceu mais ou menos 750 anos antes de Jesus vir pela primeira vez.
E aí ele falou para Daniel selar, que essa interpretação, essa compreensão do livro de Daniel só ia durar o quê? Até o fim do tempo. E esse fim do tempo já chegou. Diz que muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento nessa época, né, o fim do tempo vai se multiplicar, e nós podemos ver, né, como cada vez mais, né, as coisas estão se acelerando do ponto de vista do conhecimento. Daniel 12:10 diz assim: muitos nessa época do tempo do fim, no fim de todas as coisas, né, serão purificados. Como é que a gente é purificado? A Bíblia diz que nós somos purificados quando nós confessamos nossos pecados. Está lá em João, Evangelho de João, 1 João, vamos ler aqui, 1, verso 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, não se iluda pensando que você não tem pecado. Por isso que a gente tem que continuar com Deus até o fim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, né, Deus, Jesus, Pai, Espírito Santo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, como é que nós somos purificados? Quando a gente confessa os nossos pecados. Deus nos purifica. Então, essa mensagem aqui diz que muitos serão o quê? Purificados e embranquecidos e provados. Quem são esses? São aqueles que estão se entregando a Deus, confessando os pecados diariamente, para que Deus os transforme e os purifique. Mas diz que os ímpios, quem são os ímpios? São as pessoas que têm alguma informação sobre Deus, mas ele rejeita essas informações. Ele não aceita Deus, ele se opõe a Deus, são os ímpios. Eles vão proceder impiamente. Jesus vai estar voltando e eles vão continuar da mesma forma que se encontravam. Nenhum dos ímpios vai entender. Então, muitas coisas estão acontecendo e essas pessoas não leem a Bíblia, ou se lê, não confiam, né, na Bíblia revelada. Então, eles não vão entender o que está acontecendo. Mas diz que os sábios entenderão. Então, quem são os sábios? São os que estão lendo a Bíblia e buscando a Deus diariamente para que seja transformado a sua vida. Aqui fala em Romanos 5,14, diz, né, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Mas não tem morte depois de Moisés? Tem. Mas o que aconteceu aqui? Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, todos morreram. O qual, né, era um tipo daquele que haveria de vir. Então, Adão é um tipo, né, de alguém que haveria de vir. Quem é esse que haveria de vir? É o Messias. E quem é esse Messias? É aquele que foi revelado na profecia de Gênesis 3. Deus disse que viria um descendente da mulher. E ele ia resolver o problema. Então, está dizendo que o Adão seria um tipo daquele que haveria de vir. E a Bíblia revela que o segundo Adão, está em Coríntios, é o próprio Jesus. 1 Coríntios 10, de 1 a 5 diz: pois eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem. Todos passaram pelo mar. Então, as pessoas passaram pelo mar. Diz que em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, houve batismo no passado? Houve. Olha a Bíblia aqui confirmando. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Hoje também as pessoas participam do lava-pés e Santa Ceia. Naquela época também houve isso. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha quem é? Era Cristo. Ó. Então, quem é o Deus que estava acompanhando o povo lá no deserto? Jesus, Cristo, Messias. Diz, contudo, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, eles morreram no deserto. E a Bíblia revela que aquele que haveria de vir, ele ia cumprir determinadas profecias que seriam reveladas ao longo da vida. Uma delas está aqui em Salmos 22, verso 1. Foi escrito por Davi, e ele chega e diz assim, essa frase: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Davi escreveu isso aqui. Só que a Bíblia mostra, né, depois, se você continuar lendo o livro de Salmo, que isso aqui não é para Davi. Davi não participou dessas coisas aqui, elas não aconteceram com Davi. Salmos 22, 16 e 18 diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou.
Perfuraram minhas mãos e meus pés. Isso não aconteceu com Davi, mas aconteceu com o Messias. Aconteceu com Jesus. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas de si. E isso aconteceu, né, com Jesus, mas não aconteceu com Davi. Ele dividia as roupas, né, de Davi. Tiraram sorte pelas minhas vestes. E aí você vê lá em Jeremias 23, 5, 6, diz, ó, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria. Fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. Então, isso é uma profecia para o futuro. E ainda hoje nós podemos dizer a tanta confusão que está acontecendo com o povo de Israel. Né? Esse é o nome pelo qual será chamado, desse renovo justo, desse rei descendente de Davi. O Senhor é a nossa justiça. Falei que Jesus é a justiça? Então, o Senhor é a nossa justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus. Então, aqui, na lição da Escola Sabatina, nos diz assim, os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui um tipo bíblico ou como esse tipo, em particular, é cumprido no Novo Testamento. Então, a Bíblia está revelando lá que o tipo era antítipo era Jesus e o tipo, né, era Davi. Mas não somos nós que definimos quem vai ser quem, sim a própria Bíblia, ao revelar as profecias. A gente passa a entender quando lê a Bíblia e lê o que ocorreu na história. Mateus 2, de 13 a 15, diz, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuga para o Egito. Interessante, né? Que o povo egípcio é um povo, né? Cor da minha pele, um povo africano, um povo de pele escura. E Jesus foi para lá, junto com José e a mãe, para um lugar, né? E se eles tivessem a pele branca, né? Pele clara, seria muito fácil identificar que alguém tinha fugido para lá. Coisa se pensar. Então, dificilmente Jesus tinha pele branca. Dificilmente. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Tá vendo? Ele ia procurar Jesus para matar. E então se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Então existe uma profecia escrita, né, nos livros, né, do Antigo Testamento, falando que do Egito chamei meu filho. E isso aconteceu em relação com Jesus. É o antítipo. Mateus 2, 19 e 23 também diz, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em José em sonho no Egito e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E diz que ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouvi que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Então, novamente, outro sonho, né? Para ele ir para outro lugar. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazaré. Então, muitas coisas que aconteceram na vida de Jesus, né, na verdade, tinha sido revelado já na Bíblia. Com Josué, lá em Êxodo 3, 4, 5, Josué é o chamado tipo. O Senhor viu, né, Moisés, né, se aproximava para observar. Conta a história de Moisés quando ele se aproximou da sarça ardente. Então o Senhor, né, nosso Deus, viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra. Interessante, né? A gente tirar a sandália dos pés, a gente vai ficar, né, geralmente com os pés sujos, né? Mas diz que quando Deus se apresenta, aquele lugar, o quê? É uma terra santa.
Então a gente tem que tirar as sandálias. Diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. E o nome de Josué, escrito, sabe o quê? É isso aí, Yehoshua. Interessante, né? Yehoshua, Josué. Filho de Nun, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Deus revelando para Josué. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o quê? O Rio Jordão. E entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Interessante é que o nome de Josué e Yehoshua é o quê? Jeová é salvação. Significado. Jeová é salvação. E aí a gente pode ver, né, que em Josué 5, de 3 a 15, diz, então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Então ele se encontrou, né, com Deus e se aproximou e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Tenho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Diz que então Josué prostou-se rosto em terra em sinal de respeito e perguntou. Que respondeu? Aí ele disse o quê? Que ele tinha falado, pô. Deus tinha falado para Moisés, que era, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Então, meus irmãos, nós podemos ver que Deus, assim como conduziu Moisés, também conduziu a Josué. E diz lá no original, Marcos 1, de 9 a 11, naquela ocasião, Jesus, eles chamam Jesus não de Josué, ou Yehoshua, que no original é Yehoshua. Eles foram traduzindo no Novo Testamento, traduziram o quê? Com Ieosos. E aí de onde vem o nome Jesus. Veio de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então diz que veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então nós podemos ver que aqui, lá, a palavra Ieosos, que foi depois traduzida para Jesus, significado dessa palavra é Jeová é salvação. Então, muitos de nós ainda não tinham entendido que a palavra Josué é o mesmo nome de Jesus. Na verdade, é o nome mais correto para a gente chamar Jesus. Infelizmente, a gente agora, se for chamar agora Josué, as pessoas não vão entender quem é que a gente está falando. Mas o nome de Josué é o nome, na verdade, de Jesus. É o nome verdadeiro, é Josué. Então, aqui, a gente pode ver que o verdadeiro Josué, quem é? É Jesus, o antítipo. O antítipo é aquele que vem, né, para cumprir o que foi revelado em relação aos demais. Os autores do Novo Testamento apresentaram muitos aspectos do ministério de Jesus em termos da obra de Josué. Assim como Josué entrou em Canaã após 40 anos no deserto, Josué, o antítipo Jesus, entrou no seu ministério terreno após 40 dias no deserto. Então mostra, né, o caminho, né, que Jesus trilhou. Também tinha acontecido coisas similares na época de Josué. Foram 40 anos no deserto e aqui 40 dias, né, no deserto. Começou o ministério celestial após 40 dias do deserto terreno. E aí diz muito mais coisa. Também aqui fala, né, na lição da escola sabatina, que após o batismo de Jesus no Rio Jordão, sua travessia, né, equivalente ao Jordão, os escritores do Evangelho citam o quê? Salmo 2,7 e Isaías 42,1, que é um salmo messiânico e de uma canção sobre o servo do Senhor, Yahvé. E aí nós podemos dizer que, consequentemente, por meio do batismo, Jesus é apresentado como um guerreiro divino, assim como Josué. E aí Joshua, que irá por meio de uma vida de obediência fiel. E aí nós podemos entender, né, que ele é apresentado como um guerreiro divino, similar a Josué, do passado. Viveu a morte, né? Viveu vida e morte na cruz, trouxeram o que? A expulsão de Satanás.
Então, a morte de Jesus traz a vitória sobre Satanás. E eles lideraram a conquista sobre os inimigos espirituais. E ofereceram descanso espiritual ao povo e perseveraram em uma herança para os redimidos. Isaías 59, 16, 17 fala que quem foi que executou a salvação da humanidade? Diz que Deus viu e não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, seu braço lhe trouxe livramento e sua justiça lhe deu apoio. E a Bíblia às vezes chama Jesus como se fosse equivalente a esse braço aqui. E diz, usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como a capa. Então, a gente pode ver claramente aqui que Deus, né, é que nos traz livramento, é que nos guia no caminho da justiça. Mas tem pessoas, né, que Deus usa, né, para fazer a parte deles no plano da redenção. Aqui fala a comparação entre Josué e nós. O que aconteceu com Josué também, similarmente, vai acontecer com o povo de Israel. E aí nós podemos tirar lições disso. 1 Timóteo 1, 18, 19 diz, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias que já foram proferidas a meu respeito, para que, seguindo essas profecias, você combata o que? O bom combate, mantendo a fé e a boa consciência de alguns, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram o quê? Na fé. E aí nós podemos ver, meus irmãos, que Paulo chega uma hora e diz para nós assim, combati o quê? O bom combate. Terminei a corrida, guardei-a. Então, o propósito de Deus para mim e para você, assim como o povo foi levado, né, tirado do Egito e levado para Canaã, Deus também está nos conduzindo nesse caminho, nessa trilha, para que a gente possa combater o bom combate. Possamos também, né, terminar a corrida e guardar a fé. Paulo fez isso e ele falou, por isso ele falou essas palavras. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam sua vida. Então a gente tem que amar a Deus e amar a vida dele. Efésios 6, 10, 13 diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então nós temos que ver que nós estamos numa guerra. No passado, eles, para entrar em Canaã, eles participaram de uma guerra. Nós também, para entrar na Canaã Celestial, vamos também ter que guerrear. Por isso que aqui diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Então, a nossa luta não é a luta de padrões humanos. Isso é uma luta espiritual. E a gente tem que vestir a armadura de Deus para que a gente possa o quê? Enfrentar a cilada do diabo. Por diz que vossa luta não é contra pessoas. A gente não está lutando contra pessoas. Mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então, nós podemos ver que tem toda uma hoste, né, de seres, né, que estão o quê? Lutando contra a humanidade, lutando contra o ser humano. Então, a gente tem que fazer o quê? Revestir a armadura de Deus, para que possamos resistir. E aí nós vemos essa armadura, que é a verdade, a justiça, a salvação, a certeza, né, da salvação. São coisas que Deus colocou para que nós pudéssemos ser salvos. Segundo Coríntios 10, 3 a 5 diz, embora vivamos como um homem, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não pode seguir os padrões humanos da luta. É o que Deus nos orienta. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas, né, em Deus para destruir fortaleza. Então, Deus tem os meios, né, de vencer, de fazer com que a gente alcance novamente a melhor situação, que é a vida eterna. Então, Deus vai destruir, né, essas fortalezas que o inimigo cria, né, para a gente, às vezes, não avançar na compreensão da verdade. E aí nós podemos ver que aqui diz, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nós também temos que participar disso, destruir os argumentos falsos e a pretensão de pessoas, né, que querem se enganar as pessoas, né, porque eles, na verdade, a Bíblia diz, são os ímpios, eles estão lutando contra Deus.
e levamos cativo todo o pensamento para tornar obediente aqui a Jesus. Então, o objetivo final da nossa vida, da minha, a sua, é combater essa batalha e vencer essa batalha. Por isso que diz aqui em Ezequiel 28, 14, 15, fala, né, sobre Satanás. E que nesse final ele vai perder a batalha. Você foi ungido como um querubim guardião, e para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou o quê? Maldade ou iniquidade em você. Então Deus nos mostra o caminho que nós devemos trilhar, mas quem tem que trilhar somos nós. Aqui fala em Ezequiel 28, 18, que por que Satanás perdeu, por que ele vai ser destruído? Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário. O santuário, às vezes, né, é reconhecido como puro. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e o reduzi você a cinza no chão. Então, o fim da história de Satanás, ele ser destruído, ser consumido e reduzido o que é a cinza. À vista de todos que estavam observando. Então, isso vai acontecer, né, em algum momento. Né, isso vai ocorrer. E de modo semelhante a esse, então, ele vai ser destruído, Satanás, em cinza. Porque tem algumas passagens que as pessoas interpretam e traduzem sem ler a Bíblia e ver todo o contexto, né, relacionado àquela situação. Então, aqui diz aqui, ó, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, ó, e as relações sexuais antinaturais. Que relações sexuais? Está lá em Levítico 11. Se você tiver dúvida, lê Levítico 11. Né? Então, as práticas, relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, eles foram destruídos, né, com a ação, né, do fogo eterno. E aí nós podemos ver que esse fogo eterno ainda continua lá em Sodoma e Gomorra, não. Então, o que é eterno? É um fogo que as consequências desse fogo, elas são eternas. E reduziu, né, tudo lá a cinza. Então, aqui nós podemos ver que Sodoma e Gomorra foi reduzido a cinza e Satanás também vai ser o quê? Reduzido a cinzas. E ele vai ser também sofrer o castigo do fogo eterno. Esse fogo eterno é o que nós vamos ver na Bíblia, que é o que? É a segunda morte. Lá fala em Apocalipse 20, de 7 a 10, fala que essa batalha vai ocorrer quando Jesus vier na terceira vinda. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Que nações são essas? A Bíblia diz que é Gog e Magog. E vai reunir essas pessoas, a fim de reuni-las para o quê? A batalha. Então vai ter uma batalha que será a batalha última, final. Onde Satanás vai tentar, né, reverter, mas não vai conseguir. E diz aqui que essas pessoas, né, era uma multidão tão grande que é chamada Gog e Magog. E o número dessas pessoas como a areia do mar. E as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Ficou o acampamento dos santos. E aqui diz mais o que? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Vão cercar qual? A cidade de Jerusalém celestial. Mas diz que chega essa hora, Deus dá um basta. Um fogo desceu do céu e os devorou. Que fogo é esse? É o fogo eterno, que está lá em 2 Pedro ali, ó. Né? E Judas 1, verso 7. É um fogo eterno, que consome, né? E pronto. E diz que também Satanás, que é o diabo, que os enganar, também foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde há sido lançado também a besta e o falso profeta. Então, são pessoas, né, que a Bíblia chama, né, com esses nomes, e eles vão receber, né, de fato, né, o preço, né, dos pecados que eles cometeram. Então, aqui diz claramente que eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, que sempre é esse aqui? Até eles virarem cinza. Porque a Bíblia fala aqui em Ezequiel 28, fala que Satanás vai ser reduzido a cinza. Até Satanás virar cinza, ele vai ser atormentado e vai ser consumido. E ele vai ser destruído, assim como os demais. Então, meus irmãos, eu desejo a ti, teus familiares, um bom fim de semana. Desejo a ti um feliz sábado. Começa quando?
no pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. E nós nos preparemos para a segunda vinda de Jesus. Amém.